A palavra que Deus tem para os nossos corações nessa noite é plataforma giratória, que nos dá uma direção certa. E se nós conseguimos superar as vozes das trevas do mundo, que gritam nos nossos ouvidos para que sejamos produto do meio, para que sejamos apáticos espiritualmente, se nós conseguimos superar tudo isso, agora nós precisamos, com essa essência, ser direcionados por Deus para onde Ele quer para nós. E é isso que nós vamos buscar no Espírito Santo, através dessa palavra hoje. O teclado hoje funciona igual ontem, por favor? Tá joia? Naquele tempinho que nós combinamos. E nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Eu sou um cara muito viajante. Eu gravei um vídeo outro dia numa planta que nasceu lá na frente da igreja, no meio do cimento. A planta não tinha terra ali. Aí eu chego, tem uma plantinha verde saindo no meio do cimento, foi para o Instagram, virou Reels. Eu viajo no casulo da lagarta. Quando eu vejo um casulo de lagarta tremendo, eu paro na frente e fico, será que é hoje que eu vejo a borboleta sair? Gente, nunca vi. Um dia eu vou conseguir ver um momento. Eu viajo nessas coisas. E um dia desse, eu estava numa aventura com os amigos, que a minha esposa ficou muito feliz. Meu amigo me ligou, falou assim, brother, aqui em Vila Velha, eu estou precisando ir ali em Minas, e ser mineiro, e aí eu estou querendo fazer uma rota, e eu quero que você vá comigo, é pertinho, eu quero que você vá comigo para a gente ver se tem uns caminhos alternativos. Eu disse para ele, onde você vai? Ele disse, eu vou em Barra Longa, um lugar ali perto de Viçosa, deve ser de Vila Velha lá, uns 300 quilômetros. Eu falei, beleza, vamos embora. Eu falei, amor, fulano me chamou para viajar, eu quero espairecer a cabeça, desopilar, o carro dele é gostoso de andar, eu vou dirigindo, porque eu sou fominha. Ela falou, vai amor, eu te abençoo, só que chega cedo, porque nós temos compromisso na igreja 5 horas, ia ter um evento na igreja. Eu falei, tá jóia amor, eu vou. Fomos. Chegamos lá no lugar que ele estava marcado para ir, aí ele vira para mim e fala assim, olha, eu tenho que ir ali em Valadares, e aí eu queria ver se tem um caminho alternativo por aqui. Eu falei, não tem não, nós vamos ter que rodar mais quase uns 300 quilômetros para chegar lá. Ele falou, não, eu falei, não tem jeito. Ele, não, mas eu tenho que ir lá. Aí eu falei, cara, você me pegou no laço, hein? Você queria um companheiro de viagem. Aí nós tivemos que dar a volta na zona, lá no, não sei se é leste, não sei qual é a região aquela de Minas que é, até chegarmos em Valadares, só que ele ia depois de Valadares. Aí supitou o horário. E nós tivemos que dormir na estrada para voltar no outro dia. Nessa caminhada, eu passei perto da linha de trem da Vale. E aí, eu parei e fiquei, viajante que sou, pensando como esses grandes trens, puxados por suas locomotivas, fazem conversão, como eles viram. E fiquei tempo olhando, o trem ia para lá, o trem ia para cá. E eu pensando, como ele vira? Não tive a resposta. Passado um tempo, eu fui em um determinado lugar, aonde tinha uma linha final de trem de ferro. E aí, eu descobri como o trem vira. E nasceu essa mensagem. Plataforma giratória. Eu pedi os meninos para separar um vídeo. Dá para vocês colocarem? É assim que o trem vira. Dá uma olhada ali na tela. O trem não vira. O que vira é a plataforma. Quem entendeu, aplauda Jesus. A sua vida é um trem. Mineiro, né? Um dia um amigo meu americano falou comigo assim, brother, não te entendo. Em Minas Gerais, comida é trem,
hope a train, cars a train, car a train, to the train. Falei, não, é o Aison. A sua vida é um trem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Está na tela de trás? João 3, 8. Isso. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Quem nasceu do Espírito, levanta a mão. Então, você é um trem. Você é direcionado por algo que está além de você. Existe uma plataforma giratória que vai te colocar na direção certa. E nós só poderemos entender o avivamento de Deus em nós, por nós e através de nós. Nós só poderemos gritar por cima das outras vozes que querem nos impedir de vivermos a seiva pura da presença de Yeshua, se nós nos dispormos a sermos soprados por Ele, aonde não eu, mas aonde Ele quer me direcionar. Então, eu não tenho volante, eu não faço a conversão, algo me joga na direção. Nós estamos vivendo nesse mundo, que é um mundo de guerras, de batalhas, de buscas, de conquistas, de desejos, de ideais. Essa é a nossa realidade de vida, esse é o nosso mundo. E não há nada de mal em querer conquistar, em querer avançar, em querer se estabelecer, mas nós não podemos esquecer que nós não determinamos os nossos dias, eles são determinados pelo Pai que está no céu. O homem não pode receber nada, o ser humano, se do céu não lhe for dado. A sua vida é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Então, se você quer viver avivamento na sua vida, esquece o volante, é Deus que te direciona. E se você não está disposto a ser impulsionado, direcionado e ter a vida determinada por Deus, você vai no máximo conseguir extrair alguma coisa de Deus. Porque Ele é misericordioso e Ele abençoa até quem não tem um compromisso de vida com Ele. Jesus curou 10 leprosos. Dos 10, um queria vida com Ele. Os outros 9 só queriam tirar alguma coisa dele. Você quer tirar alguma coisa de Jesus, ou você quer entregar a sua vida para Ele? Então, se você quer entregar a sua vida para Ele, Ele vai girar você e te direcionar. Nós queremos uma vida abençoada, não é verdade? Nós queremos uma vida resolvida. Nós queremos necessidades supridas. O livro de Esdras, no capítulo 8, no versículo 21, Esdras 8, 21, tem uma declaração muito forte de Esdras, o grande escriba do Senhor, o homem de Deus. Então eu proclamei um jejum junto ao rio Ahava, para que nós nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura. Repita comigo: viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Nesse entendimento de direção de vida, está o conceito provisão, prosperidade, paz, equilíbrio. E se nós tirarmos o fator Deus da nossa vida, nós vamos viver só para isso. Nós vamos entrar lá no prezinho para começar a aprender a ler, a escrever, e vai estudando para ter uma boa profissão, e aí conquista uma boa profissão, e aí quer ganhar dinheiro para comprar uma casa, depois uma casa melhor, depois um carro melhor, e prosperar, e pagar plano de saúde, e fazer supermercado, e viajar, e vai, para ter as coisas seguras na vida.
E esse termo, viagem segura, no original hebraico, pedíssemos uma viagem segura, é o mesmo termo de prosperidade. Então, no literal, Esdras está falando para o povo, nós paramos aqui para jejuar e pedir a Deus prosperidade no nosso projeto. E qual era o projeto do povo de Israel? Eles viveram 70 anos no cativeiro babilônico, perderam tudo, e agora chegou o tempo deles voltarem para Sião. E Esdras está encabeçando esse retorno que fora liberado. Ciro, rei da Pérsia, fez lá todo o processo, mandou cartas e liberou o povo. E o povo agora está voltando para Sião. E eles vão fazer uma viagem. E o caminho que eles iriam percorrer era uma viagem totalmente perigosa. Era uma viagem cheia de assaltantes. Era uma viagem onde a estrada tinha assaltantes, tinha feras, tinha abismos, tinha um clima muito volúvel, muito calor de dia, muito frio de noite. Eles teriam que construir abrigos, eles teriam que amparar as crianças, eles tinham idosos para levar, eles precisavam de prosperidade no caminho, senão eles iriam morrer na viagem. E Esdras para ali e pede a Deus, jejua, pedindo essa viagem segura. O que eu entendo com isso? A nossa vida é uma viagem perigosa. A nossa vida é uma viagem cheia de momentos que nós não esperamos, adversidades que nós não sabemos que vão acontecer, e nós estamos sendo direcionados se nós cremos no Senhor, e se não cremos, estamos procurando uma direção. Por isso é muito melhor viver na opção da plataforma giratória. Senhor, me manda onde o Senhor quer, eu preciso discernir o que o Senhor tem para a minha vida. E foi nessa caminhada que Esdras levou o povo e pediu a Deus uma viagem segura. E se nós queremos a presença, a glória e o avivamento de Deus na nossa vida, nós precisamos da prosperidade, que não é o enriquecimento, mas da prosperidade que nos garante uma viagem segura nessa terra. E se essa viagem, eu estou viajando de carro 0 km, beleza, glória a Deus, eu estou no meu carrão 0 km, é a minha viagem. Mas se eu estou viajando num carro com 10 anos de uso, glória a Deus, eu estou feliz com 10 anos de uso. Se eu não tenho de 10 anos de uso, eu tenho Volvo e Scania aí nas ruas, Transcol, Volvo, Scania, Volvo, busão, mas eu estou feliz. A humanidade está doente, porque sofre com as angústias do passado, está ansiosa com as preocupações do futuro, e está deixando de desfrutar o presente que Deus deu agora. Agora, você está no melhor lugar que você poderia estar, porque é o lugar que você está. Uma viagem segura, prosperidade em Deus, é estar satisfeito com isso, é entender que Deus está direcionando o meu caminho. Nós estamos nessa terra de passagem, essa terra não é a nossa residência final, essa terra, esse mundo, não é o objetivo máximo de Deus para a nossa vida. Nossa residência fixa é nas mansões celestiais, onde Cristo já está preparando para nós. E aí, a gente quer viajar cheio de bagagem, a gente quer acumular coisas, a gente quer ter coisas, a gente quer se prender em coisas. Como eu disse, a gente trabalha para comprar, para ter. Aí você compra uma casa, você tem uma residência fixa ali. E se Deus quiser te mudar de país? Aí você não vai porque você comprou sua casa? Ah, Deus só me deu essa casa, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Estou falando que é errado ter casa própria, não me entendam. Estou falando que é errado prender o nosso coração na casa. Porque tendo a casa, se Deus te falar, vai, você tranca a portinha dela e fala, estou indo porque o Senhor mandou, você está na plataforma giratória. Mas se você se prende nela, você é dela, ela não é sua. Gente, essa vida é muito perspicaz. Setembro do ano passado, eu cheguei numa sexta-feira, isso foi literal. Falei assim, meu carro está muito sujo, muito descuidado. Só ando com o tanque na reserva, não tem tempo de parar no posto, a hora que chega no posto, está no vermelhinho. Vou cuidar do meu carro, vou lavar, vou encher o tanque, chegou no meio, encho de novo, colocar um perfuminho comprado no Perim. Na sexta-feira, a patroinha estava comigo. Passamos no posto de gasolina, falei, amor,
Vou ser zeloso. Enchi o tanque. 300 contos de gasolina. Tá lá. Sábado, de manhã saí para andar de bicicleta, pedalei, sei lá, uns quilômetros. Voltei, tomei meu banhozinho. Estava tendo acampadento dos adolescentes na igreja. Aí eu era o preletor daquela tarde. Eu estava doido para pregar para os adolescentes. Já tinha colocado uma bermuda vermelha, um tênis, um boné. Já tinha colocado uns Apocalipse 16 na playlist para soltar lá, para agitar com a galera. Não, hoje é a pregação dos adolescentes, vou me divertir com eles. Peguei meu carrinho limpo, tanque cheio, saí de casa. 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões. Vou atravessar um cruzamento. Estou atravessando um cruzamento, na minha preferência, vem um indivíduo, uma bomba de canhão lançada do inferno, bateu na lateral do meu carro. O meu carro rodou, um Tucson, grande, bateu no meio-fio e começou a capotar. E eu estava dentro do carro. A minha preocupação era não quebrar a tela do celular. E o carro capotou, gente. A gente tem que contar rindo, mas o negócio foi tenso. E capotando, e eu pensando, eu tenho que chegar na igreja. E sofrendo um acidente. Saí de dentro do carro, tirei o cinto, com o carro virado, as rodas para cima, todo destruído. Saí de dentro do carro, me arrastando. Sentei na calçada, veio uma menina chorando. Você tá... Aí que eu me toquei o que tinha acontecido comigo. Aí que eu me toquei o que podia ter acontecido. Eu poderia não estar aqui. Liguei para o Alisson, filhão está aí. Peguei o telefone, liguei para ele e falei, minhas filhas estavam na igreja. A Ana Vitória e a Alice do teclado, a Ana Vitória que estava cantando. A Thalita, líder dos adolescentes, estava todo mundo lá. A minha esposa em casa recém-operada de uma cirurgia muito séria. Eu liguei para o Alisson e falei, Alisson, não fala para ninguém. Vem me socorrer. Eu sofri um acidente. Ele foi. Quando ele chegou e viu, ele ficou estático, tremendo assim. E aí Deus me guardou, eu não morri. Meu carro foi para o lixo. Não teve recuperação. Os 300 contos de gasolina que eu tinha colocado, eu até tentei tirar do tanque. Ela não gosta que eu fale isso não, mas minha filha é advogada, cuida, né, muito com zelo da nossa vida. Eu falei, minha filha, chega junto lá e fala com esses caras que você tem que tirar essa gasolina do tanque. Se precisar, você põe um processo. Aí a seguradora falou, não, você tem que pagar 150 para tirar 300, que é a taxa não sei o que. Eu falei, deixa essa gasolina para lá. Olha, e eu achando que eu ia cuidar do meu carrinho. Gente, mas foi literal, na sexta eu falei que ia cuidar. No sábado ele foi para o lixo, meu irmão. Essa é a nossa vida. Você não tem controle de nada. Eu não tenho controle de nada. O que acontece daqui a 10 minutos? A gente não sabe. Então a prosperidade que nós temos que pedir para Deus é viagem segura. Nós temos que viajar com leveza. Viajar com leveza é viajar desprendido. Ah, como é bom você fazer uma viagem que você não tem que levar bagagem. Ah, como é bom, eu já tive algumas oportunidades assim de queima-roupa. Está trabalhando numa cidade, ter que ir para outra. Fala, não, lá eu compro uma camisa. A calça dá para aproveitar. Não leva nada, você vai e você volta. É essa a essência que Deus quer para a sua vida, leveza. Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34, Jesus nos ensina direitinho como nós temos que viver nessa terra. Mateus 6, a partir do 24, vamos ler até o 34. Jesus mandando a real para nós. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros.
contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Vai lá para o 33, por favor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso traz leveza para nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e saber que Ele nos acrescenta. Se você crê no Senhor, se você confia nele, se você se relaciona com Ele, se você está buscando o avivamento, está se auto-superando para viver a vontade, o propósito de Deus para você, você não pode viver preocupado e preocupada com amanhã, com o que ter, com o que comer, com o que vestir. Não pode se preocupar, também não é ir para o outro extremo, todos os extremos são perigosos, não, temos sim que ter trabalho, temos sim que ter profissão, temos sim que estudar, mas o nosso coração não pode estar ansioso com essas coisas. É Ele que está direcionando a nossa vida, é Ele que sabe qual o melhor caminho que nós devemos seguir. No livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, o profeta nos diz algo muito interessante. Isso. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Pode deixar na tela, por gentileza. Esse texto está traduzido corretamente na NVI, está traduzido corretamente na King James, versão internacional. Mas a maioria das traduções, ele está traduzido, não vou dizer errado, mas ele está traduzido com uma etimologia do termo perigosa para a nossa época contemporânea. Porque ele está traduzido assim: se vos desviardes para a direita ou para a esquerda, ouvireis uma voz atrás de você, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. O termo correto não é desviar. Por quê? Desviar é sair do caminho certo, para a nossa linguagem portuguesa do dia a dia. Agora, ir para a direita ou ir para a esquerda, igual está traduzido aqui, de uma forma mais correta, segundo o que o hebraico quer dizer, é assumir um novo caminho possível. E é essa a ideia desse texto, é essa a ideia correta. Não é desviar do caminho certo, não. É virar para a direção que a voz por trás de ti está te dizendo. Esse é o caminho, andai nele. Então isso significa que a direita é uma probabilidade aceitável e a esquerda é uma probabilidade aceitável para quem está ouvindo uma voz que o direciona. Quando nós entendemos isso, nós descobrimos que na entrelinha do texto da vida, Deus está nos direcionando, certas vezes para a direita, certas vezes para a esquerda. Caminho certo é o caminho que Deus está te direcionando. Esse é o caminho certo. E você tem que ter relacionamento, sensibilidade e ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Porque às vezes você está com tudo para ir para a direita, e o Espírito diz, vai para a esquerda. E se você não ouvir, a direita pode ser o seu fim. E aí acabou o avivamento. Às vezes pode ser o fim da sua espiritualidade. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa que ia trabalhar numa determinada profissão perigosa, profissão de noite. E eu disse para aquela pessoa, não vá. Porque você está bem na presença de Deus. Se você for, pode ser a sua morte espiritual. O dinheiro que você vai ganhar não vai se comparar ao prejuízo da sua vida espiritual. Não vá. Essa pessoa teve ouvidos para ouvir, teve coração humilde para pedir um conselho. Por isso que eu falei ontem, precisamos ter pais espirituais. Precisamos nos expor, precisamos perguntar, apóstolo, esse é o caminho? Me ajuda aí. Agora, quem acha, eu sei tudo sozinho, está saindo da rota do avivamento. O avivamento, como dissemos ontem, interdependência. Amém? E eu tive uma forte experiência com essa verdade na minha vida. Há uns 14, 15 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava numa determinada empresa, do ramo editorial,
e cristão, e eu recebi uma proposta da empresa que dentro do segmento cristão é a melhor empresa para se trabalhar, a Sociedade Bíblica do Brasil. E aí o reverendo Louveira, diretor lá do Sudeste, me fez uma ligação, me fez uma proposta. Eu já era pastor na época. A proposta: trabalhar com um projeto de inclusão à leitura bíblica no interior de Minas Gerais. Eu não ia ter que vender. Eu ia ter que pegar um carro cheio de Bíblia, marcar a agenda com os pastores. Qual pastor que ia negar a visita do representante da Sociedade Bíblica do Brasil para fazer um projeto de inclusão à leitura bíblica na sua igreja? Eu ia trocar ideia com o brother teológica o dia inteiro, de Bíblia, tomar café da manhã em hotel, almoçar em restaurante, passear o interior do meu estado e voltar para casa no final de semana. Eu estava doido para pegar aquele emprego. O salário era 5 vezes mais ou menos o que eu ganhava naquela época. E aí eu falei com a minha esposa, ela, mulher de Deus demais, a resposta dela: amor, se você está feliz, eu te abençoo. Eu falei: gente, você é minha mulher. Aí eu falei: agora eu vou com tudo. Só que ela estava com uma neném de 40 dias dentro de casa, Alice, e uma de 1 ano e pouco, na Vitória. E aí o Espírito Santo falou comigo: cara, suas meninas vão crescer sem pai. 1 ano que era o projeto. Você vai vir em casa só final de semana, cria filho final de semana. Aquilo me pesou o coração. Eu peguei o telefone quase chorando. Liguei para o Louveira, falei: Louveira, vou não. Você está doido? Você tem noção do que você está me falando? Eu falei: tenho. Expliquei para ele a situação. Ele falou: bom, eu entendo, mas me indica uma pessoa para assumir esse lugar, então me ajuda aí. Aí eu indiquei para ele um grande amigo, detalhes da vida, né? Amigo de infância, crescemos juntos. Ontem eu falei que nadei em batistério, nadou comigo. Gugu, é o apelido dele. Aí eu indiquei o Gugu foi assumir o emprego. E aí só me mandava as notícias, eu dizia para ele: cara, para de me falar isso, eu não quero saber. Tá bom, segue sua felicidade. Mas 1 ano e meio depois, 1 ano e meio não, 1 ano depois, eu recebo uma ligação na terça-feira que eu nunca vou esquecer. Eu atendi o telefone no escritório. Era um outro amigo em prantos, dizendo: Ronei, Gugu acabou de morrer. Eu disse: como? Gugu acabou de morrer. É um brutão assim, né? Esses amigos que não tem nem sensibilidade. E falou direto assim. E o cara era meu amigão mesmo. Como eu gostava do Gugu. E aí foi aquele processo. Sabe como que o Gugu morreu? Ele estava dirigindo o carro da Sociedade Bíblica, indo de Aimorés para BH. Uma Chrysler invadiu a contramão a 150 km por hora e pegou o carro dele de frente. Aí eu fui para o enterro. Ele tinha 2 filhos pequenos. A esposa chorando do lado do caixão. Quando eu olhei, eu falei: era para eu estar aí dentro. Esse caixão era para mim. Porque, como eu queria estar nesse lugar, na emprego. E aí eu entendi que eu só não morri porque a plataforma girou. Não foi eu que escolhi a direção. Porque se fosse a minha escolha, eu estaria no caixão. Aí foi aquele dia que, no lugar lá do velório, eu olhei para o céu e falei: Deus, eu vou morrer mesmo. Mas eu quero viver agora do jeito que o Senhor quer. O que o Senhor quer da minha vida? Pode falar que eu vou fazer. Deus me tirou da minha cidade, Deus me tirou dos meus empregos, Deus me colocou tempo integral na obra, foi um quebra-costela maravilhoso. Deus falou comigo: vai morar em Vila Velha. Eu falava: Deus, Vila Velha, por que não São Paulo, por que não Nova York? Por que não? Vai morar em Vila Velha. E eu vim para Vila Velha e hoje tenta me tirar daqui, que vai ser um problema. Eu amo nosso estado, nosso paraíso. Mas está disposto, Deus? A plataforma girou de uma tal forma, eu precisaria de muito tempo para contar para vocês o quanto Deus mudou nossa vida. Tirou tudo, mudou tudo. O que existe hoje, a Comunidade 7, essa obra linda, não era para existir se fosse decidido por mim. Abaixa um pouquinho o retorno aqui, por favor, por gentileza. Thank you,
Se fosse para ser decidido por mim, eu não estaria. Mas a plataforma girou, porque Deus é que direciona a nossa vida. Quando vos virardes para a esquerda, ou para a direita, ouvireis por trás de vós uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Nós precisamos estar dispostos às múltiplas direções que Deus tem, quando Ele tem, no ciclo que Ele tem. Por quê, apóstolo? Ele sabe por quê. Algo na sua vida Ele vai trabalhar em cada direção que Ele te manda, e algumas delas será para o deserto, algumas delas serão para os vales, algumas delas serão para as montanhas, algumas delas serão para as guerras, mas pode descansar em todas essas coisas. Você é mais que vencedor naquele que te chamou. Aplauda o Rei. Ouça a voz. As múltiplas direções que Deus tem para a nossa vida são para nos levar à dependência, são para quebrar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa autodecisão. Não se esqueça que foi por uma direção própria e unilateral que a humanidade foi expulsa do Éden. Adão pode comer de todas as árvores do jardim, mas daquela você não vai comer. E foi aquela que ele quis comer, porque decidiu. Deixa eu te falar uma coisa, eu não confio em você não. Confie em Deus. Dependa dele. Tenha vida de oração. Viva no quebrantamento. Cuidado com o que você pode decidir. A sua decisão pode estar te levando para o fim, quanto a plataforma dele que gira pode estar te levando para um novo começo. Dependência é a palavra. Dependência é o forno. Dependência é o forno que produz um pão que se chama humildade. Humildade só é gerada no quebrantamento. Quebrantamento só vem com a dependência. Só sabemos valorizar quando somos tocados profundamente. A W. Tozer, um grande escritor e teólogo do século 19 para 20, disse: é impossível que Deus abençoe um homem grandemente sem antes tê-lo ferido profundamente. Deus quer te direcionar para que você dependa dele, para que ele governe a sua vida. Deus quer te direcionar para que ele possa te provar que ele está cuidando de todos os detalhes da sua vida. João, o profeta João Batista, foi uma grande lição de dependência e humildade para nós. No livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 26 a 30. Evangelho de João 3. Do 26 ao 30. Olha só. Eles se dirigiram ao João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ah, João adorou Jesus no ventre.
dia desse eu vi uma reflexão muito inteligente. Jesus foi adorado no ventre por outro ser humano que estava no ventre. João, não deveríamos ter dúvida de quando começa a vida. Lá no ventre ele já adorava. 400 anos, Deus não falava por profeta nenhum. É porque na Bíblia é só um virar de página, né? Do Velho para o Novo Testamento. O último capítulo de Malaquias, primeiro capítulo de Mateus. Mas entre esses dois passaram-se 400 anos de silêncio, chamado período interbíblico. E quem inaugura a voz de Deus novamente na terra? João. O primeiro profeta do Novo ou o último do Velho, não sabemos defini-lo. Mas ele falou quando Deus estava calado há 400 anos. João era sacerdote, era filho de Zacarias e Isabel, era da tribo de Levi. Isso tinha contexto dentro da cultura hebraica. Era para João estar trabalhando no templo, tinha um emprego garantido. Fala para mim, se seu pai fosse um alto funcionário do governo e você tivesse a obrigação de continuar sendo funcionário público, você não ia gostar, não? Sem concurso? Os sacerdotes do templo eram os funcionários mais bem remunerados da época. Mas onde João estava? No capítulo 1, no versículo 23, ele diz: João 1, 23, eu sou a voz do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor. Por que João estava clamando no deserto? Alguns sacerdotes tinham entendido e visto a corrupção que estava dentro do templo, comércio de sacrifício, e tinham ido morar nos desertos, na região de Qumran, uma dinastia de sacerdotes chamados essênios. E João se identificou com esse povo e recebeu os ensinamentos, e ele cresceu. E quando ele chegou no tempo de assumir o seu lugar no serviço público, ele preferiu ir para o deserto. Ele poderia ter ido para o templo, que podemos compará-lo com um palácio, mas ele preferiu ir para o deserto, porque ele discerniu o giro da plataforma para ele. Coloca João 1, 23 na tela para mim, por gentileza. Ele discerniu o giro da plataforma. João respondeu com suas palavras do profeta Isaías, com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Quem escolheria o deserto ao invés do palácio? Só quem entendeu que a sua vida é direcionada pelo Rei dos Reis. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus aparece, batizando, como diz, coloca na tela para mim, por favor, o capítulo 3, versículo 26. Os profetas dizem para João, eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Isso aqui não é uma conversa amigável, não. João estava 18 anos com o ministério abençoado no deserto. Ele construiu um legado na sua realidade seca. Ele entendeu a sua direção. Mas ele não se esqueceu do seu propósito. E quando chegam para João, os discípulos de João, e chamam ao João de mestre, um parêntese, chamar um homem de 30 e poucos anos naquela época, como era o que João tinha, a idade dele aproximada, de mestre, era uma agressão ao sacerdócio farisaico, porque o mestre só poderia ser denominado com 50 anos, a idade mínima para ser chamado de rabi. E tem dois na Bíblia que são chamados com menos de 50 anos. Um é Jesus, outro é João. Mestre. O cara era cheio de moral, mano. Ele era o João, pregador do deserto.
que batizava um batismo de arrependimento, chamava o povo de raça de víboras, e o povo recebia. E quando chega a notícia para ele, a notícia chega no nível: João, aquele cara está dividindo a sua igreja. Ele está batizando do outro lado. E todos estão indo para ele. E João era tão leve na sua viagem, era tão desapegado dessa terra, que ele não esqueceu do seu propósito. Avivamento tem a ver com dependência de Deus. Avivamento tem a ver com desprendimento. E se você não trabalhar isso dentro da sua vida, você vai se prender a tudo, até mesmo aos seus cargos na igreja. Não mexam em mim, não. Deus me deu isso aqui. Nada é seu. Tudo é do Senhor. Tudo vem de Deus. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Para que você quer avivamento? Para as pessoas aplaudirem a sua unção? Para as pessoas te chamarem de mestre? Para as pessoas te admirarem? Falarem: uau, lá vai aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus. Ele arrebenta. Para encher ambientes, para te ouvir pregar, para te ouvir cantar, para te ouvir ministrar. Cuidado. A sua busca por avivamento pode ser uma busca por aplausos disfarçada. Você precisa ser direcionado por Deus. Eu preciso ser direcionado por Deus. É no fundo do vale que é produzida a nossa verdadeira humildade. E é só com a verdadeira humildade que nós largamos as nossas bagagens e nós conseguimos viver o que está em Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 7. Filipenses 2, 3 a 7. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Você consegue entender? Importa que ele cresça e que eu diminua. Se formos olhar a reputação, João tinha mais reputação do que Yeshua. Yeshua vinha fazendo milagres e arrastando alguns seguidores há 1 ano e poucos meses. João tinha 18 anos no deserto. Mas ele disse: eu não sou ele, eu sou só o amigo dele. Em nome do avivamento, pessoas têm se achado a 4ª pessoa da Trindade. Um dia eu estava andando pelos corredores da faculdade teológica e eu vi um professor falando com outro. E ele virou para o outro e falou assim: quem é fulano para discutir comigo? A igreja dele tem 80 membros, a minha tem 300. Eu parei e falei: como? Vocês viraram fazendeiro para contar cabeça? Mas esse é o coração do homem. E se eu e você não formos dependentes da direção de Deus, nós podemos morrer, perder o propósito, perder a essência e perder a humildade. O propósito de Deus só pode ser vivido com dependência no Senhor. No deserto, João achou o Messias. No templo, ele não encontraria. A sua plataforma vai girar quantas vezes forem necessárias para te levar para o lugar que você vai encontrar o Messias. O que importa
é encontrar-se com Jesus. Às vezes no leito do hospital. Às vezes na fila do Cine aqui, para arrumar emprego. Às vezes sentado no banco da igreja, cheio de talento para cantar, para pregar, para fazer. Às vezes sozinho, num quarto de hotel, querendo estar em casa. Às vezes perdido no meio da selva. Sei lá. Deus vai te levar, Ele vai achar um jeito de te levar para um lugar onde você vai se encontrar com Ele. E quando você encontra com Ele, o lugar perde a razão. Sabe por quê? Céu é definido por onde tem a presença de Deus. Se Ele está aqui, aqui é o céu na terra. Não importa o que você passa, não importa o que você sofra, o que você está vivendo agora é a melhor situação que você poderia viver. Romanos capítulo 8, versículos 27 e 28. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito. E a tradução mais tradicional nos diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus sonda o seu coração, Deus sabe o que está aí dentro, que nem você mesmo sabe. E quando Ele te leva para a direção certa, você descobre quem é você e é capaz de se quebrantar para que Ele cresça e eu diminua. Esse é o caminho de glória em glória, queridos. Esse é o caminho, como Paulo diz, Ele sempre nos conduz em triunfo. Triunfo sobre as mazelas humanas. Triunfo sobre o psicológico que quer se impor sobre a submissão a Deus. Triunfo sobre a incredulidade. Triunfo sobre a carnalidade. Não, eu não vou pecar, porque isso me afasta dele. Não, eu não quero. A presença dele é melhor. E só Ele sabe como desarticular as cadeias das trevas que foram construídas em você, de formas que você nem percebeu que estavam sendo construídas. Então, não reclame da sua vida, não murmure da sua situação. Viva o seu presente com o coração quebrantado e contrito, como uma locomotiva que às vezes é direcionada para a direita, às vezes é direcionada para a esquerda. Você vai achar vida, você vai achar vida, 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 vida e vida. Só viveremos o verdadeiro avivamento e seremos transformados de glória em glória se entregarmos o volante da nossa vida nas mãos de Deus. Eu quero concluir aqui com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Set worship, por favor. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sendo transformados de glória em glória, com glória cada vez maior.
Esse é o princípio que eu quero deixar para o seu coração, na conclusão desses 2 dias de busca. Dependa de Deus, confie em Deus, viva leve, ache a direção certa, na dependência daquele que te projeta para o lugar aonde cada vez você será melhor. Você não é melhor só alcançando o que você quer. Pelo contrário, é na perda do que a gente quer que a gente descobre o que Deus tem para nós. E isso revela uma porção de glória cada vez maior na nossa vida. Na minha caminhada eu já vi muita gente se afastar de Deus, porque alcançou o que queria. E o coração dói. E eu já vi muita gente se aproximar de Deus, porque perder o que podia. E a gente vê esse que perdeu sair lá do vale muito melhor do que entrou. Você está disposto a viver o avivamento de Deus?